Gostaria de contar um testemunho sobre algo que aconteceu ontem e continua acontecendo porque está nas redes sociais e os comentários não param. O testemunho que eu quero contar para os irmãos diz respeito a nós precisamos estar preparados porque Deus, Ele quer usar cada um e em várias circunstâncias, e nós temos que dar atenção ao Espírito Santo. Muitas das vezes o Espírito Santo nos impulsiona e nós temos que estar prontos para agir. Então, vou iniciar este relato para os irmãos possam entender o que eu quero transmitir neste momento. Estava vendo uma notícia ontem no Facebook, aonde não sei sequer se é verdade, mas a notícia era muito chamativa e estava escrita assim, uma foto de um homem com um olho roxo e constava que reclamou de som alto da igreja e foi espancado. Pai de criança autista reclama de som alto de culto e acaba espancado por guarda evangélico em frente à igreja. E tem entre aspas dizendo, você não pode impedir a obra de Deus, como se o suposto guarda evangélico tivesse dito isso e bateu no cidadão. Ou seja, não sei até que ponto, qual é a realidade, qual é a verdade dessa história, mas o interessante que eu quero contar para os irmãos é sobre os comentários. Eu entrei para analisar ali os comentários e lendo a notícia por curiosidade, de repente me deparei com um comentário e esse comentário foi o pontapé inicial para tudo aquilo que eu quero contar para vocês e dizer, esteja preparado. Na hora que você menos espera, você tem que ser a voz de Deus, você tem que agir, você tem que ser soldado de Deus. Então havia ali um comentário no meio de tantos que dizia assim, uma coisa que eu acho incrível e gostaria de aprender, ou porque o pessoal das igrejas tem que ficar gritando, por acaso Jesus era surdo? É até assim um pouco, como vou dizer, né, motivo para a gente até achar engraçado, né? Mas vocês sabem que para envergonhar o nome de Jesus, o Evangelho, qualquer comentário basta, né? E, claro, de repente foi aí que eu senti a impulsão, o impulsionamento do Espírito Santo para agir, para responder. E eu tinha ali a oportunidade nos comentários e eu fiz o seguinte comentário que eu estou colocando aí para os irmãos ver. Estou tirando ali o nome da pessoa, né, por respeito, não quero aqui denegrir a imagem de ninguém. E aí eu respondi tentando usar de sabedoria, desculpe, com todo respeito. É igual lá no campo de futebol, o povo está alegre e grita, se diverte. As pessoas nas igrejas estão alegres, elas nem gritam tanto quanto em outros locais. Nem tem barulho igual no carnaval ou balada, mas claro, as pessoas por não gostarem só se recordam das igrejas. Mas quando tem uma pessoa precisando se recuperar das drogas, estas mesmas igrejas são as que têm vários projetos sociais para fazer o trabalho que era do governo. Ah, e quando tiver alguém endemoniado, sim, possuído por um espírito mau, é também lá que podemos ter ajuda, pois esse povo da igreja tem contato com Deus. Sim, entendo. Provavelmente alguns nem acreditam que exista um Deus, mas ainda dá tempo para irem crendo, para não correr o risco de conhecer a verdade quando a morte vier, pois aí será tarde. De qualquer maneira, me perdoe, não tive nenhuma intenção de lhe ofender, apenas falar o que um crente poderia te responder. E sim, Deus te abençoe. E em nome de Jesus, cure toda enfermidade que possa existir em sua casa e traga libertação e salvação para você e sua família. Foi sincero, até o desejo de bênção para a sua vida. Um abraço. Meus irmãos, vocês podem ver que o tom sempre respeituoso, que é muito importante, né? Mas as verdades têm que ser ditas, porque, claro, todo mundo está reclamando do barulho da igreja, mas nós bem sabemos que os
barulhos do mundo são muito maiores, no carnaval, nas festas, nos campos de futebol, nas baladas, enfim, em todos os lugares. Mas é muito fácil reclamar de uma igreja. Lógico que nós temos que tomar as medidas cabíveis para não incomodar a vizinhança. Temos que respeitar, temos que obedecer às leis relacionadas a esse tema e fazer o que for possível para dar um bom testemunho. Mas da mesma forma, temos que obedecer o ID do Senhor. E muitas das vezes, um som desse que sai da igreja, que tenha um limite aceitável, ele pode tocar o coração de alguém que está passando. Enfim, os irmãos também notaram no texto que eu deixei a inspiração do Espírito Santo para abençoar. Porque nós não sabemos com quem nós estamos falando. Quem sabe uma pessoa dessa tem uma enfermidade em casa precisando de um milagre. Tem ali alguém em casa precisando de uma libertação. E a verdade tem que ser dita. E quando o Espírito Santo impulsiona, a gente faz, a gente tem que falar, a gente tem que pôr para fora e deixar que o milagre quem faz é Deus. Não é verdade? E ao final desejei ali a bênção de Deus para a pessoa e dei uma saudação ali com um abraço. E o maior milagre, podemos dizer assim, é a resposta desse cidadão. Porque eu poderia dizer, com maiores das intenções, a melhor mensagem eu poderia escrever e essa pessoa sequer me responder. Mas vocês vão ver que bênção quando você deixa o Espírito Santo que inspira você te usar e de repente você vê uma resposta que muda tudo. E o mais importante disso não é só esta vida. Que bênção que ele vai ali dar uma resposta que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, mas o mais importante é que fica ali. E muitos outros vão ler, vão ver isto, e Deus vai trabalhando de uma forma, numa escala grande, e milagres acontecem. Você crê que milagres acontecem desta forma também? Eu creio, irmãos, eu estou tentando de alguma maneira deixar Deus me usar, e estou aqui divulgando para que você também se inspire e seja cheio do Espírito Santo, e seja também assim ousado e deixar o Espírito Santo falar através de você. Veja que só no momento desta foto, que faziam 14 horas desta mensagem, já tinha ali umas 8 pessoas, sendo 2 que deram ali aquele sorrisinho ali sarcástico, que estavam, vamos dizer assim, desacreditando da palavra, mas outros 6 já estavam dando joinha favoráveis. Partindo para a resposta então da pessoa, vejam, vou ler aqui para vocês o que ele me respondeu. Você está coberto de razão, aí já mudou o tom. Mesmo porque temos que respeitar todas as outras religiões. As pessoas se encontram mais com os evangélicos por causa do teatro que os pastores fazem para ganhar dinheiro dos outros. Aí ele já está dando o julgamento dele, mas, amém, vamos ver o que ele está falando. Qualquer religião tem seus defeitos, pois somos seres humanos e cometemos erros. E aí ele está ali já também justificando aquilo mesmo que ele falou. A gente sabe que existem os erros, né, por todos os lados, e ele está sendo sincero. Deus e Jesus nunca criaram ou mandou criar qualquer religião. Isso é verdade. Jesus diz para pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, criem a minha igreja, né? Ou melhor, ele fala da igreja dele, mas não mandou fazer uma religião chamada A, B ou C, seja ela qual for. E sim, o respeito é certeza de Deus, certeza de um Deus só. Vamos seguir nossa jornada. Bênção para quem é de bênção, e aí ele se apresentou, né? Axé para quem é de axé. Aí a gente já identifica o credo desta pessoa. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Fica com Deus, meu irmão. Não é motivo para nós glorificarmos o nome do Senhor? Eu glorifico a Deus por isso. Por quê? Porque esta pessoa, ela vai ter uma experiência para ela, porque ela recebeu uma mensagem de um cristão e foi bem tratada, foi respeitada. E devolveu com respeito. No começo ele estava ali fazendo a indagação dele e de repente eu creio que ele recebeu uma mensagem de Deus nesta pequena intervenção que pela misericórdia de Deus eu pude fazer.
Amém, meus irmãos? Eu queria chamar a atenção de vocês. Esse post continua. Eu já estou ali falando com tantas outras, em algumas outras mensagens com outras pessoas que já falaram comigo, já responderam. Mas eu queria só mostrar esse, que o áudio já ficou um pouco longo, e dizer para vocês, não percam a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo para vocês verem do pastor Márcio Farias, que ele tem algo que combina com isso. Você não pode perder a oportunidade de glorificar o nome do Senhor no campo do inimigo. Quando te derem a oportunidade, abra a boca e deixa o Espírito Santo falar. Um grande abraço, Deus abençoe e sejam usados por Deus. Hoje foi pregar, eu não sei, mas correr de batalha eu não corro não, irmãos. Pregar eu não sei, mas deixar de exaltar Deus no terreno do inimigo eu não deixo não, irmãos. Nas horas escuras